Olá, povo escolhido do Eterno, graça e paz a todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. O que você conhece sobre o livro da vida? As escrituras falam sobre este livro em diversas instâncias e existem muitos mitos e muitos fatos ensinados sobre ele que não procedem perante a narrativa bíblica. Hoje nós vamos abordar aqui alguns aspectos e curiosidades sobre o livro da vida, desfazendo alguns mitos que são ensinados principalmente no sistema religioso denominacional evangélico no Brasil. Muitas pessoas acreditam que os nomes delas são escritos no livro da vida por escolha e iniciativa delas mesmas. Quando elas decidem crer no Senhor, seus nomes são escritos, e se elas decidirem por livre e espontânea vontade abandonarem os caminhos do Senhor, seus nomes serão também apagados do livro da vida. Afinal de contas, esses ensinamentos, essas crenças ensinadas procedem, biblicamente falando? É isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. A verdade sobre o livro da vida. O livro da vida é mencionado 9 vezes na Bíblia. Para se afirmar que uma passagem das Escrituras faz referência a esse livro, é necessário mostrar que a mesma está falando de salvação eterna, pois sempre que este livro é mencionado, o assunto é salvação, conforme podemos ver nos textos a seguir. Apocalipse 20, versículo 12 e versículo 15, onde lemos o seguinte: E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Daniel 12, versículos 1 e 2 diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo salvar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Portanto, fica claro nesses dois textos que o livro da vida tem totalmente relação com salvação eterna. Como podemos averiguar? O livro da vida, inequivocamente, irrefragavelmente, notavelmente, é sinônimo de salvação daquele que tem o seu nome escrito no mesmo. No entanto, as Escrituras Sagradas também fazem menção de outros livros que não são o livro da vida. É aqui que muitos proponentes de doutrinas heterodoxas ou doutrinas hereges e falsas cometem erros. Por exemplo, o grupo chamado de arminianos, quando eles fazem relação de livros que não são o livro da vida, como se estivesse falando de livro da vida, fazendo uma associação equivocada e trazendo ensinos heréticos para incluir em suas doutrinas a crença na perda de salvação, usando esses livros. Conforme podemos ler em Malaquias capítulo 3, versículo 16, onde se lê: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Salmos 56, verso 8: Tu contas as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Se nós verificarmos o texto de uma perspectiva de uma acariação honesta, veremos que aqui se trata de acontecimentos da vida, momentos da vida, onde Deus registra lá nos céus. Basta ler o que o salmista diz no Salmo 56, 8, onde ele afirma que as suas próprias lágrimas estão escritas nos céus. Aqui não se trata de livro da vida, mas se trata de livros onde os acontecimentos da vida são registrados lá na eternidade. Mas como se não bastasse isso, nós temos um principal argumento desses grupos
que defendem a perda de salvação, advogando isso usando o livro da vida, que é o uso de dois textos bíblicos que estão em paralelo. Eles usam em paralelo. É Êxodo 32, versículo 32 e 33 e Apocalipse 3 e o versículo 5. O texto de Êxodo diz assim: Agora, pois, perdoa o seu pecado. Senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. E Apocalipse 3:5 diz: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Diante desses textos, os arminianos afirmam então que é possível ter o nome riscado do livro da vida, já que Moisés pediu ao Senhor para que perdoasse o pecado do povo, caso contrário, que riscasse o seu nome do livro que tinha escrito. E a resposta de Deus é que aquele que pecasse contra ele, a este riscaria. E Apocalipse 3, como lemos, o Senhor garante que aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de modo algum seu nome seria riscado do livro da vida. Vamos fazer a exegese e análise dos dois textos, começando pelo de Apocalipse. Esse texto realmente faz a referência ao livro da vida. Porém, é fácil notar que o Senhor não está dizendo que o nome de alguém pode ser removido do livro da vida. Ele apenas está assegurando aquilo que ele mesmo garantiu no contexto da passagem, onde ele afirma que naquela igreja haviam pessoas dignas de vestir em branco e seus nomes jamais seriam removidos do livro da vida. Era apenas uma garantia, não era uma ideia de que o nome de alguém pudesse ser apagado. Se lermos Apocalipse 3, versículo 4, voltando um versículo antes, nós perceberemos que isso é claro. Veja o que está escrito: Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Agora, frisando no versículo 5, vejamos que o Senhor fala novamente das vestes brancas, garantindo que os nomes dessas pessoas que andarão com ele jamais serão riscados. É apenas uma garantia de promessa, e não uma ideia, uma possibilidade de alguém ter o nome riscado do livro da vida. Isso não está escrito no texto. Voltando as atenções para Êxodo capítulo 32, quando alguém afirma que Moisés e o próprio Deus estão falando do livro da vida naquela passagem, nós temos aí uma inferência proposital ou um ato involuntário de um incauto na fé, por falta de sabedoria. Em primeiro lugar, não há menção de livro da vida ali, mas sim de livro que tens escrito. Em segundo lugar, Moisés está pedindo para morrer, ou seja, ele pedia para que Deus tirasse sua vida, como ele fez isso em outra ocasião, registrada em Números capítulo 11, versículo 11 e 15, onde lemos o seguinte: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos seus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos seus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Portanto, Moisés, em outra ocasião, também pediu para que o Senhor Deus tirasse a sua vida. Outra passagem que claramente corrobora com esta assertiva está nos Salmos 69, 27 e 28, onde se lê: Acrescenta iniquidade à iniquidade dos ímpios, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. O salmista está pedindo justiça, clama pela morte dos ímpios. Mais uma vez, vemos um livro que não é o livro da vida sendo mencionado. Esses argumentos são suficientes para solucionarmos a questão de Moisés. E ainda tem um detalhe importante sobre este personagem registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 24 a 26, onde lemos o seguinte: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus
do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Portanto, o autor aos Hebreus categoricamente diz que Moisés aguardava uma recompensa espiritual e futura, não terrena, e isso não entra em acordo com a ideia de o mesmo Moisés pedir para o seu nome ser riscado do livro da vida. Não existe como associar essas coisas. Moisés ansiava pela salvação. Portanto, ele não estava falando de livro da vida em Êxodo 32. Para nós fecharmos o assunto, basta lermos o próprio contexto, pois ele deixa claro sem sombra de dúvidas que a expressão riscar do livro tinha a ver com morte física. Se não vejamos Êxodo 32, de 32 a 35, lendo todo o contexto agora. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me do livro que tens escrito. Então disse o Senhor: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora conduz a este povo, onde te tenho dito, e eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da visitação, visitarei os seus pecados. E o 35 diz: assim feriu o Senhor a Israel, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Portanto, o texto termina dizendo que o Senhor feriu aquele povo e os matou, mais uma vez mostrando que aqueles que pecaram é que seriam riscados, ou seja, que seriam mortos, que perderiam suas vidas. A expressão riscar do livro era tirar a vida. Isso fica claro no texto. Uma outra curiosidade sobre o livro da vida, que é ensinado de modo distorcido, é quando os nomes das pessoas são escritos no livro da vida. A grande maioria dos cristãos acreditam que os nomes das pessoas salvas são escritos nesse livro quando elas passam a crer em Cristo. E se elas permanecerem fiéis, dependendo de suas boas obras, então os seus nomes vão permanecer escritos nesse livro. Na verdade, as escrituras mostram ao contrário, que os nomes das pessoas foram escritas no livro da vida antes da criação do homem, antes da criação do mundo. Afirmar que alguém pode ter seu nome escrito no livro da vida e esse nome será apagado, então põe em xeque a perfeição do Senhor Deus. Porque sendo Ele onisciente, presciente, conhecedor do futuro, para que ele escreveria o nome de alguém antes da fundação do mundo, antes de criar o homem, e depois apagaria por más obras que aquelas pessoas iriam praticar? Isso demonstra que ele não conhecia o futuro. Levando por essa lógica, nem mesmo os arminianos admitiriam uma coisa desse tipo. Já visto que uma de suas vertentes é conhecido como arminianismo de 4 pontos, pois não acreditam em perda de salvação, baseado em texto de Apocalipse, que mostra que Deus escreveu o nome dos salvos antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 17:8 diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Portanto, o Senhor Deus escreveu o nome dos salvos antes da fundação do mundo e deixou de escrever o nome dos perdidos também antes da fundação do mundo, de modo soberano. Portanto, isso aqui é mais uma prova de que as pessoas salvas já são conhecidas por Deus e jamais elas deixarão de ser salvas. Não há base bíblica para a perda de salvação. Entrando no mérito de o nome de alguém ser apagado do livro da vida por conta de más obras ou andar em caminhos tortuosos, é outro assunto também que não encontramos base na Bíblia, já que encontramos uma passagem um tanto curiosa nas Escrituras. Trata-se de Filipenses 4, versículos de 1 a 3, onde está escrito: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa,
Estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nesta passagem aqui, Paulo está rogando à liderança da igreja em Filipos que ajudassem Evódia e Sintique, que eram duas irmãs que cooperaram com Paulo naquela região. Essas irmãs se desentenderam, mas Paulo orientou a liderança para ajudá-las na sua reconciliação. Não obstante a isso, os seus nomes continuavam no livro da vida, o que vai na contramão da permanência ou não do nome neste livro por prática de boas obras. Mesmo as irmãs brigadas, seus nomes estavam escritos no livro da vida. Portanto, não tem base bíblica para se pregar esta doutrina herética de que o nome de alguém pode ser apagado do livro da vida. Importante destacar que isso não serve de pretexto para a desunião na igreja, uma vez que Paulo fala duas vezes de paz no mesmo contexto dessa passagem. Basta lermos o capítulo 4, versículo 7 e o versículo 9, onde lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco." Portanto, a recomendação de Paulo é que os irmãos vivessem em paz. Aos eleitos de Deus que creem nestas verdades, fica a confiança nas palavras do Senhor Jesus. Lucas 10:20. "Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes, por estarem vossos nomes escritos no livro da vida." Graça e paz a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.